Amém. Glória a Deus. Como a Tamiri já falou, o tema da palavra de hoje é sobre a missão do casamento. Qual é a missão para o nosso casamento? Qual missão Deus estabeleceu para os casamentos? Essa pregação está baseada em Efésios 5, do 25 ao 27. Já foi lido no início, mas eu convido você a lermos novamente esse trecho da palavra de Deus. Fala o seguinte: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós vamos iniciar falando lá na criação, quando Deus estabeleceu a primeira família. Estamos falando sobre missão do casamento e vamos falar, iniciando pela primeira família que foi estabelecida, que foi criada por Deus. Mas antes disso, antes um pouquinho da criação da família, a gente vê que na criação, Deus foi criando todas as coisas e à medida que Ele ia criando, Ele, repetidas vezes, Ele ia declarando: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E só no capítulo 1 de Gênesis, a gente tem 7 citações de avaliação positiva de Deus durante a sua criação. Repetidas vezes ele falou: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Nesse momento afirmando e enfatizando o quanto era magnífica e gloriosa a criação que ele havia feito. Mas o que nos chama mais atenção é que alguns dias, ou melhor, a gente não sabe exatamente o quanto tempo, mas depois que ele criou o homem, ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Foi a primeira avaliação negativa que ele fez. E aí a gente pode se perguntar: como pode isso? O homem, Adão, estava em um paraíso onde tudo era perfeito. Tudo, à medida que Deus foi criando, ele foi dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Ele estava em um mundo perfeito, ele estava em um paraíso. E, além disso, ele ainda não tinha pecado. O seu relacionamento com Deus era livre. Ele tinha um livre relacionamento com Deus. Como pode a pessoa estar em um paraíso terreno, em um relacionamento perfeito com Deus, e ainda assim o Senhor olhar e dizer: não é bom que o homem esteja só? Como pode isso? E aí eu chamo a sua atenção que a explicação de tudo isso talvez esteja na declaração que Deus fez em Gênesis 1:26. Ele disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O verbo façamos está na primeira pessoa do plural. Mas com quem que Deus estava falando? Se está na primeira pessoa do plural, ele estava se referindo: façamos, vamos nos reunir, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a partir da vinda de Jesus, a gente tem esse entendimento de que Deus é triuno. O termo trindade não existe na Bíblia, mas existe esse entendimento que Deus é triuno, é um único Deus, mas como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, eles 3 se conhecem, se amam, se relacionam uns com os outros. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus tinha relacionamentos, faltava o homem ter relacionamento com semelhantes. Por isso, e aí a partir daí a gente entende por que, apesar de o homem estar em um paraíso, estar em um local perfeito e ter um relacionamento perfeito com Deus, ainda assim Deus olha para ele e diz: não é bom que o homem esteja só. E aí também deixa implícito, deixa subtendido que a capacidade relacional que Deus deu ao homem, ela não se satisfaz plenamente apenas com o nosso relacionamento na horizontal. O nosso relacionamento com Deus, sem dúvida, ele é muito
muito, muito importante, ele é essencial para as nossas vidas. Mas, como nós vivemos e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também precisamos de relacionamento com pessoas semelhantes, com os nossos pares. Relacionamentos na horizontal. Precisamos do nosso relacionamento na vertical, mas também necessitamos de relacionamentos na horizontais. E, além disso, uma outra coisa que eu queria enfatizar ou chamar a sua atenção nessa noite é que qualquer esforço que nós façamos para estabelecer um paraíso aqui na terra, nós não seremos plenamente felizes por esses paraísos. Muitas pessoas acham que a felicidade está nos bens, que a felicidade está na sua casa perfeita, está em você ter dinheiro para você viajar quando você quiser, para você comprar o que quiser. Mas muitas pessoas que estão exatamente nessa condição estão se suicidando, porque paraíso, porque coisas materiais não nos trazem satisfação e não nos trazem felicidade. A nossa felicidade, ela vem de relacionamentos, de relacionamento com Deus e de relacionamento com o nosso próximo. Nós precisamos desses dois relacionamentos para sermos plenamente felizes. Só eles é que vão nos satisfazer. Então, diante dessa solidão de Adão, diante dessa avaliação negativa que Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só, Deus cria então Eva para Adão. Deus cria então uma mulher para Adão. E ele cria essa mulher exatamente com o objetivo de satisfazer essa necessidade de relacionamento que Adão precisava. Ele cria ela como uma companheira, como uma amiga, como uma auxiliadora para Adão. Então, entendendo agora sobre essa necessidade que nós temos de estabelecer relacionamentos com os nossos pares, de estabelecer relacionamento na horizontal, nós vamos nos deter e falar um pouco mais sobre amizades, sobre algumas características e algumas coisas sobre a amizade que são a base de relacionamentos. Precisamos de amizade para que possamos formar relacionamentos. E a Bíblia, como um todo, e na verdade mais especificamente o livro de Provérbios, ele dedica bastante tempo e bastante do seu texto para falar sobre amigos, para falar sobre amizade. Fala sobre o verdadeiro amigo, que é mais chegado que o irmão, que o amigo ama em todo o tempo, mas na angústia nasce o irmão. Ele fala sobre a sinceridade e a transparência que há entre os amigos, que é agradável como um perfume, como um incenso. Fala também que muitas vezes as críticas que podem surgir entre amigos, elas vão visar o fortalecimento dessa amizade. Fala ainda sobre alguns conflitos que podem existir entre os amigos, mas que são conflitos saudáveis, conflitos que visam tornar os amigos mais sábios. Fala ainda também sobre os falsos amigos, que muitas vezes estão presentes quando tudo vai bem, quando você é bem-sucedido, mas que somem quando você perde prosperidade, status ou influência. E a gente pode ver ainda também a característica de incentivo entre os amigos, expressa no exemplo da amizade de Jonatas e Davi, que está em 1 Samuel. Isso são alguns temas que a Bíblia aborda sobre a amizade. E agora eu vou falar sobre algumas características. Quais são as características, então, de uma verdadeira amizade? E eu vou citar 3 características. A constância. Os amigos verdadeiros, eles nunca abandonam, eles estão sempre presentes. É momento bom, é momento ruim. Eles estão lá para vibrar com você, mas também para lhe consolar, para lhe ajudar, para lhe exortar. São constantes, estão sempre lá, sempre prontos. Além disso, são transparentes. Abrem sempre o coração, falam sempre das suas necessidades, falam sempre sobre a sua vida. E também, muitas vezes, falam a verdade, devem falar a verdade um ao outro.
são transparentes. E o terceiro ponto, que eu vou falar um pouquinho mais, é paixão em comum, é alvo, é desejos em comum, são interesses em comum. Isso é uma outra característica da amizade verdadeira. Enquanto no amor erótico, duas pessoas estão olhando uma para a outra, na amizade, no amor entre os amigos, nesse relacionamento de amizade, duas pessoas, lado a lado, estão olhando para um mesmo alvo. Duas pessoas, lado a lado, estão olhando para o mesmo objeto que os encanta. E elas são impressionadas e enlevadas por esse alvo e por esse objeto. E aí isso deixa claro também que amizades, elas são muito mais descobertas do que criadas intencionalmente. Ela tem muito mais a ver com: você também gosta disso? Você também tem esse objetivo? Você também quer chegar lá? Então vamos juntos. Nós temos um mesmo objetivo. Nós queremos uma mesma coisa. Então vamos caminhar juntos. A amizade, ela tem muito mais a ver ou ela é muito mais descoberta, você descobre amizades do que você cria intencionalmente. E aí isso também deixa claro que muitas pessoas que às vezes querem ser amigos, querem ter amigos, mas essas pessoas, elas não têm objetivos, elas não têm alvo, elas não têm nenhum interesse por nada, elas não sabem nem o que elas querem, não sabem o que gostam. Essas pessoas, elas não vão arrumar amigos, porque pessoas que não têm alvo, pessoas que não têm objetivo, pessoas que não sabem para onde está indo, elas não podem ter companheiros de viagem, pessoas para viajar junto com elas. Então, tem muito a ver com interesse em comum, com objetivo em comum, e essa é a terceira característica de uma verdadeira amizade que eu queria falar nessa noite. E nós, cristãos, temos um alvo em comum, um objetivo em comum que nos une e que é muito poderoso, mais poderoso do que qualquer distinção. A gente vê que dentro da casa de Deus temos pessoas de todos os perfis que servem a Cristo. Temos pessoas de classe social diferente, de temperamentos diferentes, pessoas com histórias de vida diferentes, mas aquilo que nos une, o nosso objetivo em comum, ele é muito poderoso e faz com que todas essas diferenças elas sejam dissipadas e a gente consiga ainda assim caminhar juntos rumo ao nosso alvo. O nosso alvo é o fato, ou pelo fato de nós termos aceitado a Jesus, a gente considera o chamado e o amor de Deus fundamentais, mais fundamentais do que qualquer outra coisa. E o nosso alvo é os céus, o nosso alvo é o nosso corpo transformado, o nosso alvo é a santificação. Esse deve ser o nosso alvo. Então, mesmo que dentro da igreja nós temos pessoas de todas as classes, com tantas diferenças, ainda assim a gente pode estabelecer amizades fortes e saudáveis dentro do ambiente da igreja, porque nós seguimos a um mesmo alvo, e esse alvo deve ser mais forte do que qualquer outra coisa, que é os céus. Aleluia. A palavra de Deus lá em Filipenses 1:6, ele fala sobre a boa obra que Deus está realizando em nossas vidas. Filipenses 1:6 fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. O Senhor começou uma boa obra na nossa vida a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, e Ele irá completá-la até a vinda de Cristo. Essa transformação e essa obra é realizada instantaneamente? Não, ela não é realizada de uma hora para outra. Nós estamos caminhando e sendo transformados, e devemos buscar a transformação. Somos como barros na mão do oleiro.
O Senhor é o nosso oleiro e nós somos os barros, e Ele está nos transformando, Ele está nos moldando, Ele está nos fazendo a forma que Ele pensou para nós, a forma que Ele deseja que cada um de nós sejamos. E nós precisamos nos submeter e buscar esse alvo, buscar essa transformação, buscar essa santificação. Somente após a gente ter essa boa obra completa na nossa vida, é que aí sim nós seremos livres de falhas, de imperfeições e de fraquezas. Nós vamos ser o que de fato fomos criados para ser. O Senhor nos criou sim para sermos perfeitos, mas nós, a partir do pecado, nós somos falhos e nós somos imperfeitos. Somente depois de completada toda a boa obra que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, é que nós vamos ser novamente, de fato, o que Ele tinha pensado para cada um de nós. E nessa caminhada, a gente pode contar e a gente deve contar com a amizade cristã. É uma amizade entre os irmãos, amizade entre essas pessoas que buscam o mesmo alvo, que é a santificação. E nessa viagem, nesse processo, a gente pode ajudar um ao outro através da transparência espiritual e através da constância espiritual. Na transparência espiritual, nós vamos poder confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós vamos poder chamar a atenção para o pecado do amigo quando ele está desapercebido, ou ele não está mais sendo tocado pela palavra de Deus. Então a gente tem a oportunidade de chamar a atenção do pecado do amigo. A gente tem a oportunidade ainda de perdoar, mas também de pedir perdão, de encorajar uns aos outros a deixarmos de ser improdutivos, praticando amor e boas obras. Além de termos que encorajar uns aos outros a não sermos endurecidos pelo engano do pecado. Na constância espiritual, nós vamos poder ajudar um ao outro, levando o fardo uns dos outros, estando disponível em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos ruins, compartilhando os bens, mas também compartilhando as dificuldades, incentivando e apoiando uns aos outros, identificando os dons, as qualidades que um amigo pode ter e incentivando que ele possa desenvolver esse dom, essa aptidão, e edificando a fé uns dos outros pelo estudo e pela adoração em conjunto. Queridos, a amizade cristã, ela deve ser uma união profunda que se desenvolve quando duas pessoas que falam a verdade uma para a outra em amor caminham juntas em direção ao mesmo horizonte. O nosso horizonte, o nosso alvo é a nossa santificação, para que nós possamos chegar aos céus. Nós precisamos de amizades cristãs, de amigos fiéis. E aí é bom deixar claro que essa amizade cristã não é apenas amigos para irem juntos ao culto, para irem juntos à reunião, para irem à sorveteria. Eu tenho amigos dentro da igreja, amigos que eu converso, que eu falo sobre as minhas coisas da faculdade, que eu falo sobre, enfim, tantas coisas. A amizade cristã, ela não deve ser baseada simplesmente nessas coisas. Deve sim ter essas outras coisas. Mas o principal fato da amizade cristã é que os amigos estejam ajudando um ao outro em santificação. E é triste a gente ver como muitas vezes a nossa postura como cristãos é dizer assim: mas eu não vou falar do pecado do irmão ali não. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, não quero me envolver, né? Infelizmente, a nossa atitude como cristãos não tem sido de quem ama verdadeiramente, porque quem ama puxa a orelha também. Quem ama, conversa, não é de qualquer jeito, é em amor, é em cuidado, não é para matar, mas para curar. São feridas feitas como por um médico fere, mas ele fere para curar, ele não fere para matar. O objetivo dele é a cura. Então nós precisamos de amigos e de amizades cristãs verdadeiras, que nos ajudem na nossa caminhada rumo aos céus. Oremos e peçamos ao Senhor, Senhor, que eu possa ser
verdadeiro amigo e que encontre pessoas que sejam verdadeiros amigos cristãos, que possamos caminhar juntos e possamos ajudar um ao outro nesse processo de santificação, que possamos estar alertando, encorajando, incentivando, falando a verdade, o que for necessário para que nós possamos chegar ao nosso alvo. O nosso alvo é os céus, e que nós possamos nos ajudar uns aos outros para que nós possamos chegar lá. Eu não quero chegar sozinho, eu quero que todos estejam lá. A morte de Cristo na cruz, ela não foi em vão, e ela não foi apenas para um, ela foi para todos, e nós devemos ter essa consciência e ajudar uns aos outros rumo à nossa caminhada, rumo ao nosso objetivo. E aí vamos falar então, e os cônjuges? Como é que funciona a amizade entre os cônjuges? Existe a amizade entre eles? É regra, tem que ser amigo, ou é um bônus, né? Não, a gente vai casar. Se for amigo, ótimo. Se a gente conseguir ter uma relação de amizade legal, isso é um bônus. Não é o objetivo. Será que deve ser assim? Quando Deus trouxe Eva para Adão, e aí eu já falei isso lá na frente sobre a nossa necessidade de relacionamentos. Quando Deus trouxe Eva para Adão, Ele trouxe com o objetivo, sim, de que Eva fosse uma companheira e uma amiga. Quando Deus estabeleceu a relação e o casamento, Ele sabia que dali era a união, era a família que Ele estava formando. E Ele formou essa família dizendo, o casal, precisam se relacionar, precisam ter esse relacionamento de amizade. Quando Deus criou Eva para Adão, Ele não criou ela apenas para satisfazer as necessidades sexuais de Adão, não criou Eva apenas para a procriação. Ele criou Eva, o objetivo foi muito maior do que isso, foi atender a necessidade relacional que o homem tinha com os seus pares. E então, a gente analisando o contexto, e aí histórico, em que nós vimos desde sociedades, desde épocas antigas, a mulher, ela sempre foi vista como uma propriedade do marido. A mulher não é vista normalmente como a amiga do marido. Ela é vista mais, ou ela era vista muito como propriedade. Em épocas mais antigas, o casamento, a maior parte dos casamentos era mais uma transação comercial. O objetivo maior era elevar a condição da família, ou quem sabe manter a condição da família. A mulher casava com o homem, as famílias se conversavam, o trato era feito com os pais, ninguém queria saber se dali ia surgir uma amizade. O objetivo era a questão comercial, era a questão social, era manter o status, ou quem sabe melhorar o status. E na nossa cultura atual, a gente analisando, as pessoas casam, na maior parte das vezes, para satisfazer a necessidade emocional e a necessidade sexual. Nunca se fala em amizade. Infelizmente, a amizade, ela não é considerada como um ponto crucial dentro do relacionamento, sendo que o casal, Deus estabeleceu para que eles fossem amigos, para que eles tivessem e satisfizessem um ao outro nessa necessidade de relacionamento. E aí, então qual é a finalidade do casamento? Então quer dizer que a finalidade do casamento é nós sermos amigos? Esse é o objetivo? Essa é a missão do casamento? Será que é isso? Também. Mas não é apenas isso, não é qualquer amizade, não é com qualquer objetivo. O casal deve sim ser amigo um do outro, mas o objetivo é o que nós vamos ver. Efésios 5, lá, o texto que a gente leu no início, Paulo fala que o principal objetivo do casamento é a santificação dos cônjuges. Ele fala isso usando como exemplo o amor sacrificial de Jesus pela sua noiva. Ele fala que Jesus morreu para santificar, se entregou, ou melhor, amou a sua noiva para santificá-la. Vamos ler lá o texto, deixa eu ler novamente aqui. Fala o seguinte: maridos, cada um de vós ame a sua mulher
Como? Como é que eu devo amar? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de, com o objetivo de, com a missão de santificá-la. Então, assim como o marido deve fazer, Cristo fez como? Cristo amou e Cristo se entregou pela sua igreja para santificá-la. Então, assim também o marido deve fazer, amar para santificar. Então, o objetivo do casamento e a finalidade do casamento, a missão do casamento é a santificação de ambos os cônjuges. Quando nós aceitamos a Jesus, como eu já falei, nós estamos e iniciamos o nosso processo de santificação. E esse processo de santificação, ele vai continuar sendo aperfeiçoado e completo até a volta de Cristo. E aos poucos nós vamos sendo revestidos desse novo homem que foi criado segundo Deus e para sermos semelhante a Ele. O Senhor, Ele tem todo o interesse em nos transformar na pessoa gloriosa e singular que Ele quer para cada um de nós. Que nós podemos ser nele. O Senhor Ele sabe qual é todo o seu potencial, Ele sabe aonde você pode chegar, e o objetivo dele é lhe transformar para ser aquilo que Ele estabeleceu. Então, Deus, Jesus, no caso, deve ser sempre o nosso exemplo. A gente deve usar Ele sempre como também para nós como amigo. Então, a partir daí a gente não pode esquecer que nós, como cristãos que devemos seguir a Jesus, e como marido e mulher, devemos entender a nossa missão é ser amigo e também sermos noivos, mas não qualquer noivo, mas aquele que de fato ama a sua noiva. Esse deve ser a nossa missão, devemos ser amigos e também amantes um do outro. Devemos ser amigos e amar um ao outro, assim como Jesus fez por nós, assim como Jesus fez pela a sua igreja. Então, o texto lá que eu acabei de ler novamente, ele fala: maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Então, será que essa função de santificação, ela deve ser apenas do marido? Será que é isso? Será que, como o texto lá fala, maridos, a função é apenas só o marido deve trabalhar pela santificação da esposa? A esposa não deve fazer nada com relação a esse processo de santificação do marido? Não é assim que acontece, porque como a gente já falou sobre a amizade, e a gente falou sobre a amizade entre cristãos, e que os cristãos devem ajudar uns aos outros no processo de santificação, assim também a mulher tem esse mesmo papel. O papel e a responsabilidade é de ambos, marido e mulher, devem trabalhar pela santificação um do outro. Se no nosso relacionamento de amizade nós devemos e temos essa função de trabalhar pela santificação, de lutar, de ajudar um ao outro nesse processo de santificação, no casamento esse auxílio, essa função, ela ganha um destaque ainda maior. Não devemos perder de vista. Quando eu falei lá sobre uma característica da amizade, que era alvo em comum, que era um objetivo em comum, ter coisas em comuns. Dentro da amizade cristã, dentro do casamento, o nosso horizonte em comum sempre deve ser a santificação. A gente tendo isso bem claro, a gente consegue perceber e a gente consegue entender
algumas mudanças no que diz respeito à questão da compatibilidade. Como é que eu sei que eu sou compatível com uma pessoa ou outra, né? E aí, nesse momento, eu gostaria de falar um pouco mais aos solteiros que normalmente estão à procura de um cônjuge. E normalmente eles não sabem o que considerar nesse processo de escolha. E eu vou ser bem claro e dizer: procure se casar com alguém que seja um bom amigo seu. Procure se casar com alguém que te aproxima de Deus, com alguém que te faça melhor. Simplesmente pelo fato de caminhar junto com você. Está caminhando junto com você, está te aproximando de Deus, está te ajudando, está te alertando quando você está errando, está te ajudando, está te incentivando a buscar mais a Deus, está te incentivando a ler mais a Bíblia, a aumentar o teu conhecimento sobre Deus. Então, esse deve ser o principal e o mais importante, o primeiro ponto que deve ser considerado na procura por um futuro cônjuge, na procura por uma pessoa que eu estou pensando em casar. Infelizmente, muitos jovens acabam não considerando isso por não entenderem esse princípio. Na verdade, acabam até descartando de imediato. Não, é meu amigo, não dá certo, não vai dar certo. E não é assim. Na verdade, é seu amigo, considere a possibilidade. Te aproxima de Deus, te ajuda na caminhada rumo aos céus, considere a possibilidade. Talvez possa surgir sim um amor daquela relação. Então não descarte essa possibilidade. E, além disso, tenha bem claro em não basear sua escolha através de química, através de atração sexual. Não, mas aquele dali é o tipo de pessoa que eu gosto. Não, o primeiro critério que eu uso é a beleza. Se for do jeito que eu quero, aí sim a gente vai conversar e vai ver. Invertendo o processo, como eu já falei, o primeiro ponto a ser considerado deve ser a amizade cristã, deve ser te aproximar de Deus. Porque basear a sua escolha, basear a sua escolha por um cônjuge em química ou em atração sexual, ou ainda em, quem sabe, melhorar a condição financeira, aquela pessoa tem posses, né? Ou quem sabe pensa muito grande e eu quero ser grande também, então eu vou andar com ele. Queridos, isso são terrenos muito instáveis para se construir um relacionamento que deve durar a vida toda. O casamento, ele deve ir até a morte, ele deve durar a sua vida toda. E aí, se você basear a sua escolha em atração sexual, em desejo, em tipo físico, infelizmente, eles não são duráveis, porque a beleza passa, porque o desejo sexual diminui e porque a condição financeira, caso você se baseie nisso, ela também pode mudar de uma hora para outra. A gente está vivendo, por exemplo, numa pandemia, em que muitas pessoas, infelizmente, estão quebrando, estão tendo a sua condição financeira mudada de uma hora para outra. Esses não são terrenos bons para você basear uma relação que vai durar para a vida toda. O terreno e a escolha deve ser a amizade cristã, deve ser a amizade que te aproxima de Deus. Isso sim, você deve considerar na escolha do seu cônjuge. E aí, eu também gostaria de deixar bem claro que não existe cônjuge perfeito. Como eu já citei várias vezes nessa noite, nós estamos em um processo de santificação. Nós ainda somos falhos. Nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda lutamos diariamente contra nós mesmos, contra a nossa carne. Nós ainda não fomos completamente transformados. Então não existe nenhum cônjuge perfeito. Não existe um possível cônjuge perfeito. Não, eu vou procurar aquele que é perfeito, que é o tipo físico que eu gosto, que me aproxime de Deus, que tenha uma boa condição financeira, mas ele vai ter lutas, ele vai ter imperfeições, ele vai ter falhas, porque todos nós somos falhos. Perfeitos nós só seremos na glória, perfeitos nós só seremos lá. E aí a gente
normalmente, nesse processo de caminhada junto, um ao outro, a gente vai ter que lidar, sim, com muitas dificuldades, com muitas lutas. E a amizade, a amizade cristã é que vai fortalecer e que vai nos dar força para conseguirmos chegar ao nosso alvo e para conseguirmos enfrentar todas as lutas que surgirem no nosso dia a dia. Segundo essa visão cristã de que não existe pessoa perfeita e de que nós estamos em construção, que nós estamos em santificação, apaixonar-se é você olhar para outra pessoa e vislumbrar aquilo que Deus ainda está fazendo nela. É olhar para aquela pessoa e não dizer aquela pessoa é perfeita, não, mas eu vejo o que Deus vai fazer na vida dela, e com isso eu vou me encantar. Eu vejo a identidade que Deus está formando e eu fico feliz com isso. Eu quero participar desse processo, eu quero colaborar com você e com Deus, sendo seu companheiro na jornada rumo ao trono de Deus. É assim que uma pessoa que se apaixona, segundo a visão da Bíblia, não é se apaixonar pelo que você está vendo no momento, mas pelo que você vislumbra, pelo que você vê lá na frente. É como, e é interessante falar que essa não é uma visão romantizada do casamento ou da relação. Ela é uma visão muito realista. Você está dizendo claramente: eu vejo suas falhas, eu vejo suas imperfeições, eu vejo suas fraquezas, mas eu também vejo em desenvolvimento aquilo que Deus está fazendo na sua vida. É mais ou menos como a gente está em uma região montanhosa, em um período nublado, ou com muita chuva, e que normalmente você não consegue enxergar nada à frente. Você só consegue às vezes enxergar o chão, porque aquela névoa cobriu tudo. É mais ou menos assim, essa visão de névoa que a gente tem na maior parte do nosso tempo. É como se essa névoa fosse as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. Mas em algum momento em que aquelas nuvens se dissipam, a gente consegue vislumbrar de fato a paisagem. É mais ou menos assim. Na nossa caminhada cristã, a gente não vai caminhar perfeito, mas de vez em quando a gente vai ter vislumbre daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, daquilo que Deus vai fazer na vida do meu cônjuge, na vida daquilo, na vida do que Deus vai fazer, na vida talvez do meu futuro cônjuge. São vislumbres. Nós não vamos ver sempre, não vai estar ao nosso lado sempre aquela pessoa perfeita. Uma hora ou outra, se muito raramente, é que a gente consegue ver, mas a gente está lutando para que cada dia essas nuvens possam se dispersar e de fato seja revelado aquilo que Deus quer para cada um de nós, os sonhos que Ele tem para cada um de nós. E finalizando esse ponto sobre a finalidade do casamento, sobre a missão do casamento, eu gostaria de frisar mais uma coisa, que que nós devemos incentivar os cônjuges a amarem mais a Jesus. Somente quando nós amarmos mais a Jesus do que amarmos um ao outro, nós seremos capazes de considerar as necessidades dele mais importantes do que as nossas. Somente quando o nosso tanque emocional tiver cheio, quando nós estivermos transbordando do Espírito Santo, é que eu vou conseguir ser paciente, fiel, carinhoso e sincero com o meu esposo quando tudo estiver indo ruim. Quanto mais alegria eu tiver no meu relacionamento com Cristo, mais eu poderei dividir essa alegria com a minha família, com o meu esposo. Então nós não devemos nos esquecer que o nosso relacionamento com Deus é muito importante. Ele é essencial para o bom funcionamento do casamento, porque é o relacionamento com Deus, porque é o estar cheio do Espírito Santo de Deus que vai nos dar poder, que vai nos dar força para vencer as lutas que teremos no dia a dia. E um terceiro ponto que eu vou falar muito rapidamente, eu acabei de olhar aqui e me espantei quando eu olhei a hora. Eu vou falar sobre um terceiro ponto que eu vou falar muito rapidamente, que o casamento, queridos, ele deve ser a prioridade. A partir do momento que nós casamos, quando Deus estabeleceu a família, Ele disse:
deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e se una à sua mulher. Antes do casamento, até antes do casamento, o nosso principal relacionamento, a nossa principal autoridade na terra são os nossos pais. Mas a partir do casamento, Deus diz: deixe o homem, o pai e a sua mãe. Deixe o homem aquelas pessoas que até então eram as mais importantes para você, e se una à sua mulher. A partir do casamento, queridos, nós devemos entender que o relacionamento principal que nós devemos ter deve ser o nosso casamento. O cônjuge precisa ser a prioridade. E aí, isso deve ser prioridade só em detrimento dos pais? Não, ele deve ser prioridade em tudo. Ele deve estar acima do nosso trabalho, ele deve estar acima do nosso ministério, ele deve estar acima dos nossos estudos, ele deve estar acima da nossa diversão, de qualquer coisa, da nossa família. Nós não devemos esquecer que esse é o principal relacionamento que Deus estabeleceu para nós. E aí, quando essas coisas que eu citei, pais, ou filhos, ou ocupações com a casa, ou ministério, ou trabalho, quando essas coisas assumem uma importância maior do que o casamento, quando essas coisas elas começam a tomar mais a nossa energia do que o nosso casamento, a substituir o nosso casamento, eles se tornam falsos cônjuges. E nós não podemos permitir que esses falsos cônjuges atrapalhem o propósito de Deus para o casamento, a missão de Deus para o casamento. A missão de Deus para o casamento é que tenha esse relacionamento de amizade. E eu lhe garanto que se nós, a partir do momento que nós temos esses falsos cônjuges, o relacionamento de amizade ele não vai estar o mesmo dentro do casamento. Ele com certeza ele é abalado e ele vai caminhando para a destruição, para a destruição desse relacionamento de amizade dentro do casamento. E, enfim, devemos ter cuidado na nossa relação com os nossos pais. Os nossos pais podem sim opinar, podem sim falar, mas as decisões que devem ser tomadas dentro da nova família, ela deve ser em comum acordo entre marido e mulher. Não deve ser simplesmente para agradar o meu pai e a minha mãe, ou quem sabe para desagradar, porque muitas vezes se você não gosta do seu pai, se você teve experiências ruins com os seus pais, você vai fazer simplesmente para desagradá-los. Você não faz para agradar, mas você faz para desagradar. Mas ainda assim, eles estão exercendo influência a mais do que o que deveriam. Devemos prestar atenção para que o relacionamento com os nossos pais não atrapalhe o nosso relacionamento de casamento. Assim também como o relacionamento com os nossos filhos. Isso é muito comum, principalmente nas mulheres, que às vezes acabam dedicando muito tempo aos filhos e esquecendo ao marido. E dedicando muito tempo aos filhos, dedicando muito tempo à casa e esquece do relacionamento e da amizade que deve ter estabelecida dentro do casamento. E aí nós não podemos esquecer que o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é a segurança deles viverem em uma família que obedece os princípios bíblicos. O maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é sermos excelentes esposas. Se nós queremos ser excelentes mães, o maior legado e a melhor forma de demonstrarmos isso, que nós somos excelentes mães, é sendo excelentes esposas, porque os filhos, eles vão crescer vendo um relacionamento bem estabelecido entre os pais, e eles vão ter segurança, e eles vão aprender como fazer, eles vão ver e vão crescer dentro de um lar em que há amor, de um lar que há respeito, de um lar que há carinho, de um lar alegre, de um lar feliz, de um casal que se ama, e os filhos com certeza serão extremamente abençoados, e esse deve ser o maior legado que nós devemos deixar. Enfim, precisamos refletir sobre esses falsos cônjuges. Analise quais os falsos cônjuges que têm feito parte da sua vida. É o trabalho? É os estudos? É a igreja? A sua função dentro da igreja? É o ministério? Não importa se está tomando o lugar que deve ser dado ao casamento, está errado.
Esse não é o propósito de Deus para o casamento. O casamento foi planejado por Deus, Ele foi o construtor e Ele estabeleceu que esse relacionamento de amizade dentro do casamento, ele deve ser prioridade. Então, obedeçamos a Ele e vivamos mais unidos, com uma amizade cristã mais saudável dentro do nosso casamento, caminhando rumo aos céus. E só assim nós vamos ter uma vida plena. Plena não porque vai ser perfeita, mas plena porque mesmo diante das dificuldades, aquele casal unido, aquele casal amigo, aquele casal que se ajuda, ele vai estar firme mesmo diante das dificuldades. Isso é um poder inigualável que Deus deu a esse relacionamento de amizade dentro do casamento. Eu concluo dizendo que todo esse processo de santificação, toda a missão do casamento, que é esse processo de santificação, ele dá trabalho. Ele dá trabalho, mas nós só seremos verdadeiramente felizes a partir do momento que nós formos mais santos. Ele dá trabalho, mas ele não é incompatível com a felicidade, porque a verdadeira felicidade, ela só pode existir, ela é resultante a partir do nosso processo de santificação. A partir do momento que nós nos tornamos mais santos, nós nos tornamos mais parecidos com Deus, nós vamos tomando a forma que Deus pensou para nós. E aí, nós vamos passar a amar mais, nós vamos passar a entender mais um ao outro, nós vamos respeitar mais um ao outro, vamos sorrir e nos divertir mais. Ou seja, nós seremos verdadeiramente felizes. O processo de santificação dá trabalho, mas é o caminho da felicidade. É por ele que nós seremos verdadeiramente felizes. Esse processo de santificação, ele deve ser partilhado entre os nossos irmãos da igreja e principalmente no nosso relacionamento conjugal, no nosso casamento. Caminhamos rumo ao alvo e vamos nos ajudando para que nós possamos chegar lá. Eu encerro incentivando você a lançar fora todos os falsos cônjuges que podem ter na sua vida. Que você possa orar cada dia mais pelo seu esposo, que você possa orar um pelo outro, os cônjuges possam orar um pelo outro, pela santificação, além de cultivar amizades espirituais dentro do casamento e com os nossos irmãos. Amém? E que Deus nos abençoe.